Evangelho de Lucas, capítulo 18. A parábola da viúva persistente. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pranteio contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como essa viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Ainda que pareça demorado em atendê-los, eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? A parábola do fariseu e do publicano. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Portanto, todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Jesus abençoou os pequeninos. O povo trazia-lhe também as crianças, para que as abençoasse. Mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que as haviam trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Eu vos asseguro com toda a certeza: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus e o rico que amava seus bens. Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus: contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram essas palavras questionaram: se é dessa maneira, quem poderá se salvar? Jesus lhe asseverou: tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Ao que Pedro se manifestou: eis que nós deixamos nossa família e bens para te seguirmos. Então Jesus lhe afirmou: com toda certeza eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai e filhos por causa do reino de Deus, que não recebe no tempo presente muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Jesus prediz outra vez seu holocausto. E Jesus, chamando à parte os 12, lhe revelou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombaram dele, e o insultarão, cuspirão nele, e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado dessas palavras ainda lhes estava oculto, e, portanto, não podiam entender do que ele estava falando. Um homem cego ganha a visão. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré, que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: "Que queres que eu te faça?" Ao que lhe respondeu o homem: "Senhor, eu quero voltar a enxergar." Então Jesus lhe determinou: "Recupera a visão. A tua fé te curou." Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma, rendia louvores ao Senhor. Tem vários pontos desse capítulo que eu gostaria de comentar, porque são passagens bem fortes para mim. Mas tem uma que muito mexe com o meu coração, sempre mexeu, que foi a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu subiu ao templo para orar e ele achava que ele era o todo correto, que era melhor do que as pessoas. Já o publicano, ele não ousava nem olhar para o céu. Ou seja, nós precisamos ser assim. Nós precisamos que isso nunca morra em nós, porque vai passando os dias, os anos, os meses na presença do Senhor e nós tendemos a achar que nós somos santos, que nós somos perfeitos, mas isso não é verdade. Nós precisamos ser sempre como esse publicano, pessoas que entendem que são pecadoras, pessoas que têm até vergonha de falar com Deus, porque sabem que são pecadoras. Tem uma coisa que eu sempre levo comigo, que é o seguinte: eu tô sempre pecando, todos nós pecamos, mas eu tô sempre pecando, sempre chateada porque eu tô pecando, sempre chateada porque eu acabo me estressando. Muitas vezes eu já questionei a Deus: mas por que, Deus? Por que eu sempre erro, eu sempre falho, eu sempre tô pecando, eu quero mudar, mas não consigo? E uma coisa que sempre vem na minha cabeça, que acredito que seja o próprio Deus falando, é que isso é bom, que eu seja assim, porque no dia que eu achar que eu tô pronta, que eu tô santa, aí eu vou parar de olhar para Cristo. Eu só olho para Ele porque eu sei que eu sou uma pecadora. Eu só olho para Ele porque eu sei que eu preciso dele, porque eu sou uma pecadora. Que eu sou falha, que eu estou sempre falhando, que eu estou sempre sujando minhas vestes. E aí eu volto para Ele para limpar. Então essa é a beleza de estar com Cristo. Não é sobre você ser perfeito e pronto. Agora não há mais pecado em você. Você também, aí você não vai precisar de Cristo porque você já é autossuficiente. Mas o bom é quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e nós precisamos do perdão de Cristo. Nós precisamos da santidade de Cristo. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Essa palavra mexe muito comigo porque como eu reconheço que sou falha, como eu reconheço que sou cheia de defeitos, tenho várias dificuldades. E que nesse dia o Senhor venha tocar no coração de quem está ouvindo esse devocional. Que essa pessoa venha reconhecer também as suas falhas e os seus pecados. Que essa pessoa venha olhar para si mesma. Que essa pessoa venha enxergar as suas falhas, as suas lamúrias. Que essa pessoa venha enxergar a sua sujeira. Porque muitas vezes nós não enxergamos. Nós guardamos mágoa, falamos que não guardamos. Nós mentimos e falamos que não mentimos. Nós tropeçamos e falamos que não tropeçamos. Nós falamos mal do nosso irmão, mas nós achamos que não estamos fazendo nada de errado. Então, reconhecer as nossas falhas não é para qualquer um. Reconhecer os nossos erros, enxergá-los, não é para qualquer um. Então, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor toque em cada pessoa, que o Senhor toque na minha vida, em nome de Jesus, que nossos olhos venham ser abertos e que nós venhamos pedir perdão para o Senhor, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer o quão nós somos dependentes, carentes do Senhor. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos toque com a Tua graça, com o Teu perdão, que o Senhor nos toque com o amor do Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos para esse dia. Amém.